Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a segunda escola literária brasileira, que é o Barroco. Bom, vamos começar com uma introdução a essa escola. Ela aconteceu ali entre 1601 e 1768, no final do século XVII, e o seu marco inicial foi em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, que foi um escritor muito importante do Barroco brasileiro, mas a gente vai chegar nessa parte. O Barroco foi o primeiro movimento que se desenvolveu para esculturas, pinturas, arquitetura, além da literatura. E assim como o quinhentismo, que a gente falou no último vídeo, ocorreu também no período colonial. Ele é conhecido como a arte da Contra-Reforma porque o período histórico foi durante a Contra-Reforma, que foi um movimento que a igreja tentou recuperar o poder que ela tinha na Idade Média. Porque o Barroco, ele reflete muito na transição da Idade Média para o Renascimento. E a igreja está tentando retomar o poder e a influência que ela teve uma vez. Durante esse período, muitos imigrantes vieram para o Brasil, povoando ele, e isso fez a infraestrutura e a economia local melhorarem muito. Até porque a exportação de cana-de-açúcar caiu no mercado mundial, dando espaço para o ouro brasileiro, tanto que o berço do Barroco no Brasil foi Minas Gerais. Bom, agora algumas características literárias. É uma arte muito complexa, detalhista e exagerada. Eles dão atenção aos mínimos detalhes, tanto que tem uma linguagem muito rebuscada, formal e dramática. Eles usam também muitas figuras de linguagem, principalmente antítese e paradoxos, que são muito complexos. Mas também usam aí um hipérboto, uma hipérbole muito forte, uma metonímia também. A dualidade como eu já disse, entre Idade Média e Renascimento, ela cresce também entre diversos outros opostos, em diversos outros contrários. É uma união de religião e profanidade, de teocentrismo, que era a Idade Média, para o antropocentrismo, que é o Renascimento, religião, aquela coisa de religião e razão, além do cultismo, que é o jogo de palavras, o conceptismo, que é um jogo de ideias, e a efemeridade, que é tudo que é transitório e momentâneo. Então eles brincam bastante com jogos mentais de opostos se unindo de alguma forma. E sempre de uma forma muito sofrida, muito doída, que eles pecam, mas precisam pedir perdão. E o Carpe Diem, né, que é aproveite o dia, que eles também comentavam bastante. Agora, alguns exemplares de relevância, que são só algumas personalidades que eu separei para enriquecer o repertório de vocês, e eu dividi entre escritores, escultores e pintores. Primeiro, os escritores: Bento Teixeira, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. De escritores, eu peguei o Aleijadinho, e de pintores, o Mestre Ataíde. Bento Teixeira, primeiramente, viveu de 1561 a 1618 e foi ele que iniciou o movimento no Brasil com a sua obra Prosopopeia de 1601. O Gregório de Matos viveu de 1633 a 1696 e ele era o famoso conhecido como Boca do Inferno, porque ele tem a sua série de poemas escolhidos que são muito obscenos e satíricos. E ao mesmo tempo que ele escrevia essas promiscuidades, ele também escrevia poemas extremamente religiosos e pedindo perdão para Deus por tudo isso. Ele era conhecido por escrever poesia satírica e sacra, além da lírica filosófica e lírica amorosa. O Padre Antônio Vieira viveu de 1608 a 1697 e ele tem a sua série de Sermões de Padre Antônio Vieira, e ele mexia com fortes questões políticas e sociais. Naquela época, a perseguição a indígenas era intensa e ele os defendia e os abrigava. Então ele mostra ainda mais essa contradição entre igreja e razão, em ir contra os métodos da igreja, mesmo sendo um padre. O Aleijadinho viveu de 1738 a 1814 e ele se destacou nas esculturas com uma série de obras de relevância que vivem e são conhecidas até hoje. Vocês podem notar as características muito religiosas de suas obras, muito detalhadas também.
E o mestre Ataíde viveu de 1762 a 1830. E vocês podem ver também a quantidade de detalhes de suas obras e com um tema extremamente religioso, os anjos, santos. Eu separei também alguns exercícios para ajudar na fixação. Começando com um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende: opção A, poesia épico-amorosa e obras dramáticas. B, poesia satírica e contos burlescos. C, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. D, poesia confessional e autos religiosos. E, poesia lírica e teatro de costumes. Pensou? A resposta correta é a opção C. Como eu dito anteriormente, ele é caracterizado pela poesia lírica, de caráter religioso e amoroso, e a poesia satírica. O próximo exercício é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considere as seguintes informações sobre o barroco brasileiro. 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem tensamente na unidade da obra. 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 3. E. 1, 2 e 3. A resposta correta é a opção D. Apenas 1 e 3. De fato, a arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, como eu disse antes, aquele conflito bem sofrido, muitos paradoxos, contrastes entre opostos e contrários e convivem intensamente. Então é sempre uma briga entre os opostos que eles se remetem. E a opção 3, que é a oposição entre reforma e contra-reforma, expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa, que é aquela dualidade da razão e religião, da Idade Média e do Renascimento, do teocentrismo para o antropocentrismo. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante com esse vídeo, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Não esquece de se inscrever e é isso, até a próxima!